o maior império que a humanidade já conheceu, uma máquina militar com mais de 400 mil soldados, estradas que cortavam 3 continentes e uma águia dourada que fazia reis se curvarem, se ajoelhou diante de um homem que morreu pregado numa cruz. Roma não perdeu uma guerra, não sofreu uma invasão fatal. Roma se converteu. E tudo começou com 27 textos escritos por pescadores, cobradores de impostos e um ex-perseguidor de cristãos. Esses textos formam o Novo Testamento, e a história que eles contam é tão improvável, tão cheia de reviravoltas e tão carregada de consequências que até hoje, 2000 anos depois, ela divide o calendário da civilização ao meio. Mas como exatamente um carpinteiro de uma aldeia esquecida na periferia do Império Romano se tornou o ponto central da história humana? A resposta está nos detalhes que quase ninguém conta. E é exatamente isso que você vai ouvir agora. Para entender o Novo Testamento, você precisa primeiro entender o mundo em que ele nasceu. E esse mundo era brutal. Estamos no ano 6 a.C. Sim, antes de Cristo. Porque a data do calendário foi calculada com erros séculos depois. O território de Israel não pertence mais a Israel. Faz quase 600 anos que esse povo não tem um reino de verdade. Primeiro foram os babilônios, depois os persas, depois os gregos. E agora Roma. Roma não apenas governava a Judéia, Roma a esmagava. Herodes o Grande reinava como um fantoche de César e qualquer sinal de rebelião era respondido com crueldade calculada. Crucificações ao longo das estradas eram um aviso permanente. O cheiro de corpos apodrecendo ao sol era parte da paisagem. Mas dentro desse cenário de opressão, uma chama queimava em silêncio. Os judeus tinham uma promessa de mais de 1000 anos, registrada nos rolos dos profetas que eles liam toda semana nas sinagogas. Deus enviaria um Messias, um libertador, alguém que restauraria o trono de Davi, expulsaria os invasores e inauguraria uma era de paz e justiça. Isaías 9:6 prometia uma criança que seria chamada de Príncipe da Paz. Daniel 7 descrevia alguém que receberia um domínio eterno. E Miqueias, detalhe crucial, Miqueias capítulo 5, dizia que esse libertador nasceria numa cidade específica, Belém. Uma vila tão insignificante que o próprio profeta precisou ressaltar que ela era a menor entre as cidades de Judá. O povo esperava um rei guerreiro, um general, um novo Davi que montaria a cavalo, ergueria uma espada e destruiria Roma. Ninguém esperava o que realmente aconteceu. O Evangelho de Lucas conta que um anjo apareceu a uma adolescente chamada Maria, numa cidade chamada Nazaré, um lugar tão irrelevante que nem aparecia nos mapas oficiais romanos. Ela provavelmente tinha entre 13 e 15 anos, que era a idade normal de noivado naquela cultura. E o anjo disse algo que nenhuma mente humana poderia processar. Ela teria um filho, mas não de um homem. O Espírito Santo viria sobre ela, e a criança seria chamada Filho do Altíssimo. Pense no absurdo disso do ponto de vista dela. Uma menina pobre, numa aldeia esquecida, sem nenhuma conexão política, sem poder, sem riqueza. E, de repente, o Deus do universo escolhe o útero dela para entrar na história humana. Lucas 1:38 registra a resposta de Maria, e é uma das frases mais corajosas de toda a Bíblia. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela não tinha ideia do que viria, mas disse sim. José, o noivo, era carpinteiro. Mateus capítulo 1 diz que quando ele descobriu a gravidez, quis terminar o noivado em segredo, não por raiva, mas porque era justo e não queria expor Maria à vergonha pública. Numa sociedade onde uma mulher grávida fora do casamento podia ser apedrejada, a decisão de José não era apenas emocional. Era uma questão de vida ou morte, até que um anjo apareceu a ele em sonho e confirmou tudo. E aqui entra um detalhe que muda toda a perspectiva. César Augusto, o homem mais poderoso do planeta, emitiu um decreto exigindo que todos os habitantes do império se registrassem num censo. Lucas 2:1 menciona isso como um fato administrativo. Mas o efeito prático foi que José, que vivia em Nazaré, precisou viajar até Belém, a cidade de seus ancestrais, para se registrar.
São aproximadamente 150 quilômetros a pé, com uma esposa grávida, por trilhas de terra no calor da Judéia. Uma caminhada de 4, 5 dias. Sem saber, o imperador mais poderoso da terra estava cumprindo uma profecia de 700 anos. Miqueias disse Belém, e Roma, sem querer, sem saber, sem se importar, garantiu que Maria estivesse em Belém na hora exata. Quando eles chegaram, Lucas diz que não havia lugar na hospedaria. O termo grego usado, katalima, na verdade se refere a um quarto de hóspedes, não a um hotel. Provavelmente a casa de parentes de José estava lotada por causa do censo. E o bebê nasceu num espaço onde animais eram guardados. Não um estábulo de madeira como nos presépios europeus, mas provavelmente uma gruta escavada na rocha calcária, como era comum na Judéia. Chão de terra batida, cheiro de palha e esterco, uma manjedoura de pedra servindo de berço. O Deus que os profetas prometeram, aquele que receberia domínio eterno e seria chamado Príncipe da Paz, entrou no mundo entre animais, num buraco na rocha, sem nenhum registro romano, sem nenhuma testemunha importante. Os primeiros a saberem foram pastores, trabalhadores noturnos, considerados impuros pela elite religiosa. Se isso te impressiona, deixa o like agora, porque essa história só fica mais intensa daqui para frente. Mateus conta que magos vieram do Oriente, provavelmente da Pérsia ou da Babilônia, astrólogos que estudavam os céus. Eles seguiram uma estrela e foram direto a Jerusalém perguntar onde havia nascido o rei dos judeus. Essa pergunta chegou aos ouvidos de Herodes. E Herodes era o tipo de governante que assassinava os próprios filhos se sentisse ameaça ao trono. O historiador Joséfo documenta pelo menos 3 execuções de filhos por ordem direta dele. Quando Herodes ouviu que astrólogos estrangeiros procuravam um rei recém-nascido, sua reação foi previsível e monstruosa. Mateus 2,16 registra o que aconteceu. Herodes mandou matar todas as crianças de Belém com 2 anos ou menos. Todas. Os soldados romanos entraram nas casas e arrancaram bebês dos braços das mães. O texto não descreve os gritos, mas Mateus cita Jeremias 31,15. Uma voz se ouviu em Ramá, choro e grande lamento, Raquel chorando seus filhos e recusando ser consolada, porque já não existem. José, avisado em sonho, fugiu com Maria e o bebê para o Egito durante a noite. O menino que veio salvar o mundo começou como refugiado, e então o texto faz algo estranho. Ele pula. Mateus e Lucas não dizem quase nada sobre os próximos 25 a 30 anos da vida de Jesus. Lucas registra um único episódio. Aos 12 anos, Jesus ficou para trás no templo de Jerusalém depois da Páscoa, e quando seus pais o encontraram 3 dias depois, ele estava sentado entre os mestres da lei, fazendo perguntas que deixavam os doutores boquiabertos. Lucas 2,47 diz que todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Depois disso, silêncio. Décadas inteiras de silêncio. Jesus cresceu em Nazaré. Provavelmente trabalhou como carpinteiro ao lado de José. Viveu uma vida aparentemente comum numa aldeia insignificante. 30 anos de anonimato. Esse é um detalhe que merece reflexão. O plano divino incluía 3 décadas de espera, de preparação invisível, de normalidade. Tudo muda no ano 29 da nossa era. Um homem coberto de pelos de camelo apareceu no deserto da Judéia, perto do rio Jordão, gritando uma mensagem que ninguém esperava ouvir. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Esse homem era João, primo de Jesus, conhecido como o Batista. Marcos 1,5 diz que toda a região da Judéia e toda Jerusalém saíam para ouvi-lo. Ele batizava multidões no Jordão, um ato simbólico de purificação, e falava com uma autoridade tão feroz que as pessoas se perguntavam se ele era o Messias prometido. Mas João deixou uma coisa absolutamente clara. Lucas 3,16 registra as palavras dele: Eu batizo vocês com água. Mas vem alguém mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar as correias das sandálias. Desatar a sandália de alguém era a tarefa mais humilhante, o trabalho reservado ao escravo mais baixo na hierarquia de uma casa. João estava dizendo:
Quem vem depois de mim é tão superior que eu nem mereço fazer o trabalho mais desprezível diante dele. E então Jesus apareceu na margem do rio e pediu para ser batizado. Mateus 3,14 diz que João tentou impedi-lo. Sou eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus insistiu. E quando saiu da água, os 3 evangelhos sinóticos registram a mesma cena. O céu se abriu, o Espírito de Deus desceu como uma pomba e uma voz disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Imediatamente depois, e Marcos usa a palavra grega eutis, que significa na mesma hora, o Espírito levou Jesus para o deserto, 40 dias sozinho, sem comida, no deserto da Judeia, onde a temperatura passa dos 40 graus durante o dia e cai perto de 0 à noite. Pedras brancas de calcário refletindo o sol como espelhos, nenhuma sombra. E ali, no limite físico da resistência humana, Satanás apareceu. Lucas capítulo 4 detalha 3 tentações que funcionam como um mapa do que estava em jogo. Primeiro, se és filho de Deus, manda esta pedra virar pão. Depois de 40 dias sem comer, com o corpo em colapso, essa não era uma tentação abstrata, era a agonia real. Segundo, Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo num instante e disse: Tudo isso te darei se te prostrares diante de mim. O Messias que Israel esperava receberia poder político. Satanás ofereceu exatamente isso, sem cruz, sem sofrimento, sem morte. Terceiro, levou-o ao ponto mais alto do templo de Jerusalém e disse: Pula, se és filho de Deus, os anjos te seguram. Percebe a lógica? Cada tentação atacava um atalho. Poder pessoal, poder político, poder sobrenatural, tudo disponível, tudo sem sofrimento. Jesus respondeu às 3 com citações do livro de Deuteronômio. Texto puro, palavra contra palavra. E Satanás recuou. Lucas 4,13 faz questão de registrar. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou, até momento oportuno. Ele voltaria. Jesus voltou para a Galileia e começou a pregar. Mas a forma como ele formou sua equipe desafia toda a lógica. Ele não foi ao sinédrio recrutar rabinos, não procurou levitas educados, não escolheu escribas com décadas de estudo. Marcos 1,16 conta que ele estava andando à beira do mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce com 21 quilômetros de extensão, e viu 2 homens jogando redes na água, Simão e André, pescadores, mãos calejadas, roupas encharcadas, cheiro de peixe. Jesus disse 4 palavras: sigam-me. E eles largaram as redes. Imediatamente depois, chamou mais 2, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam consertando redes num barco. Eles deixaram o pai no barco e foram, sem explicação, sem contrato, sem saber para onde iam. No total, ele escolheu 12, um coletor de impostos, o que significava um traidor colaborador de Roma. Um zelote, o que significava um radical anti-Roma, pescadores sem formação. Gente comum de uma região que a elite de Jerusalém desprezava. A Galileia era considerada uma terra de ignorantes. João 7,52 registra os fariseus dizendo: pesquisa e verás que da Galileia não se levanta profeta. Se você acredita que Deus sempre escolhe o improvável para realizar o impossível, comenta: Deus surpreende. E foi com esse grupo de homens comuns que Jesus começou algo que ninguém conseguia classificar. Ele não se comportava como os rabinos tradicionais. Mateus 7,29 diz que o povo ficava impressionado porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas citavam outros mestres. Jesus dizia: eu vos digo, na primeira pessoa, com autoridade própria, algo que nenhum professor judeu fazia, porque isso significava igualar-se a Deus. E então vieram os sinais. Marcos organiza os primeiros capítulos do seu evangelho como uma avalanche. Um homem possuído por um espírito impuro gritou no meio de uma sinagoga. Jesus o libertou com uma ordem verbal. A sogra de Pedro estava com febre. Jesus tocou a mão dela e a febre saiu no mesmo instante. Um leproso se ajoelhou diante dele. Jesus fez algo que ninguém fazia. Tocou o leproso. Num mundo onde tocar um leproso tornava você cerimonialmente impuro, Jesus estendeu a mão, encostou na pele destruída do homem e disse: quero ser limpo. A notícia se espalhou como fogo. Marcos 1,45 diz que Jesus não conseguia mais entrar nas cidades abertamente.
Multidões o cercavam em campo aberto. Pessoas de toda a Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, de além do Jordão e até da região de Tiro e Sidom. Marcos 3:8 lista essas regiões de propósito. Ele quer que você entenda que não era um fenômeno local, era um terremoto social. E no meio desse caos de multidões, curas e fama crescente, Jesus subiu a um monte, sentou-se e começou a falar. Mateus capítulos 5-7 registram o que ficou conhecido como o Sermão do Monte, e é o discurso mais revolucionário que alguém já proferiu na história da civilização. Não estou exagerando. Cada frase destruía uma suposição do mundo antigo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Numa cultura onde riqueza era sinal de bênção divina, Jesus disse que o reino pertence aos que reconhecem sua pobreza interior. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Num império construído pela espada, Jesus disse que os mansos herdariam tudo. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os perseguidos. Ele inverteu cada valor que Roma e até a elite religiosa judaica sustentavam. E então, elevou o padrão moral a um nível que parecia humanamente impossível. Vocês ouviram que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão já é culpado. Não basta não matar. A raiva já é o problema. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho. Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém bater na sua face direita, ofereça a outra. Amem os seus inimigos. Orem pelos que perseguem vocês. Ninguém nunca tinha ouvido isso. O mundo antigo era um mundo de retaliação, de honra pela força, de vingança como direito sagrado. E esse carpinteiro galileu estava dizendo, amem quem odeia vocês. Façam o bem a quem faz mal a vocês. Num sermão, num monte, cercado de pescadores e camponeses. As parábolas eram outra arma. Jesus não dava palestras teológicas, ele contava histórias. E essas histórias tinham uma capacidade assustadora de ficar na mente das pessoas. O filho pródigo, que desperdiçou tudo e voltou para casa esperando rejeição, mas encontrou o pai correndo de braços abertos, numa cultura onde um patriarca nunca corria, porque levantar a túnica e mostrar as pernas era vergonhoso. Aquele pai humilhou a si mesmo para alcançar o filho. O bom samaritano, e aqui está o choque, samaritanos eram odiados pelos judeus. Era uma rivalidade étnica e religiosa de séculos. Jesus fez o herói da história ser exatamente o tipo de pessoa que sua audiência desprezava. Proposital, calculado, brilhante. Cada parábola era uma bomba de fragmentação moral. Parecia simples na superfície. Um fazendeiro, uma moeda perdida, um grão de mostarda, mas cada uma carregava uma verdade que desmontava preconceitos, inversões de poder e revelações sobre a natureza de Deus que deixavam os ouvintes em silêncio. Mas os milagres não paravam, e cada um elevava a escala do impossível. João, capítulo 6, descreve uma multidão de 5.000 homens, somando mulheres e crianças, provavelmente mais de 15.000 pessoas. Sem comida, no meio do nada. Um menino tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. Jesus tomou aquilo, deu graças, começou a distribuir. E não acabava. Marcos diz que todos comeram até ficarem satisfeitos e sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Mateus 14 conta que naquela mesma noite, os discípulos estavam num barco cruzando o lago durante uma tempestade. As ondas batiam contra o casco, vento contrário, escuridão total. E por volta da 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da madrugada, eles viram uma figura andando sobre a água. Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por cima das águas. Jesus disse, vem. E Pedro desceu do barco e andou. Andou sobre a água, até que olhou para as ondas, sentiu medo e começou a afundar. Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse uma frase que ecoa até hoje. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Cada milagre era um sinal. Essa é a palavra que João usa, semeion, sinal. Não era mágica, não era espetáculo. Cada cura, cada multiplicação, cada autoridade sobre a natureza apontava para uma pergunta que ninguém ousava responder em voz alta. Quem é esse homem? Os discípulos conviviam com ele todos os dias e ainda não entendiam completamente.
Marcos 4 conta que durante uma tempestade, Jesus estava dormindo na popa do barco. Eles o acordaram em pânico. Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Jesus levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o mar obedeceu. Marcos registra a reação dos discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam com ele há meses e ainda não sabiam. Mas havia alguém que sabia e estava observando tudo com atenção crescente. Os líderes religiosos de Jerusalém, fariseus, saduceus, escribas, membros do Sinédrio, começaram a ver em Jesus não um profeta, mas uma ameaça existencial. Ele curava no sábado, o que eles consideravam violação da lei. Ele tocava leprosos e se sentava com cobradores de impostos e prostitutas. Ele perdoava pecados, algo que na teologia judaica somente Deus podia fazer. E ele atraía multidões cada vez maiores num território ocupado por Roma, onde qualquer ajuntamento popular podia ser interpretado como rebelião e trazer retaliação militar. Marcos 3:6 registra o momento em que a linha foi cruzada. Depois de Jesus curar um homem com a mão atrofiada no sábado, os fariseus saíram e imediatamente começaram a conspirar com os herodianos, seus inimigos políticos, sobre como destruí-lo. Inimigos se aliando contra um alvo comum. Isso te diz o tamanho da ameaça que eles sentiam. E aqui a história do Novo Testamento entra numa fase completamente diferente, porque Jesus sabia exatamente o que estava vindo. Ele não estava reagindo. Ele estava caminhando, passo a passo, em direção a algo que ninguém ao seu redor conseguia enxergar. E quando ele finalmente revelou aos discípulos o que aconteceria em Jerusalém, a reação deles foi de puro horror. Marcos 8:31 registra a primeira vez que Jesus disse em voz alta o que aconteceria. O Filho do Homem deve sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Ele não disse talvez. Ele disse deve. Em grego, a palavra é dei. Indica necessidade absoluta, algo que precisa acontecer. Pedro, o mesmo Pedro que largou as redes sem pensar, que andou sobre a água, que provavelmente se considerava o mais leal dos 12, puxou Jesus de lado e começou a repreendê-lo. O verbo que Marcos usa é epitimao, a mesma palavra usada quando Jesus repreende demônios. Pedro estava repreendendo Jesus, dizendo que aquilo não podia acontecer, que o Messias não morre, que o plano era vitória, não derrota. E a resposta de Jesus foi tão dura que provavelmente deixou todos em silêncio. Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Ele chamou Pedro de Satanás, o mesmo título do ser que o tentou no deserto, porque a tentação era a mesma, um atalho sem sofrimento, um trono sem cruz. 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João ao topo de um monte alto. A tradição identifica como o Monte Tabor ou o Monte Hermon, que tem mais de 2.800 metros de altitude. E lá em cima, algo aconteceu que nenhum dos 3 jamais esqueceu. Lucas 9:29 diz que enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto mudou e suas roupas ficaram brancas como um relâmpago. Marcos usa uma palavra específica, estilbo, um brilho cegante. Mateus diz que o rosto dele resplandecia como o sol. E ao lado dele apareceram 2 figuras, Moisés e Elias, a lei e os profetas, os 2 pilares de toda a fé de Israel, de pé, conversando com Jesus. Lucas é o único que registra o assunto da conversa. Eles falavam sobre o êxodo que Jesus estava prestes a cumprir em Jerusalém. A palavra grega é exatamente essa, êxodos, a mesma palavra da libertação do Egito. Pedro, sem saber o que dizer, sugeriu construir 3 tendas, uma para cada um. E enquanto ele ainda falava, uma nuvem desceu sobre eles, e a mesma voz do batismo soou: Este é o meu filho amado. Ouçam-no. Quando a nuvem se desfez, Moisés e Elias tinham desaparecido. Só Jesus permanecia. Jesus desceu do monte e continuou caminhando em direção a Jerusalém. Mas antes, ele fez algo em Betânia, uma aldeia a 3 quilômetros de Jerusalém, que selou definitivamente sua sentença de morte. João capítulo 11
conta que Lázaro, amigo pessoal de Jesus, irmão de Marta e Maria, ficou gravemente doente. As irmãs mandaram uma mensagem urgente, mas Jesus esperou. Ficou onde estava por mais 2 dias. Quando finalmente chegou a Betânia, Lázaro estava morto havia 4 dias. E esse detalhe não é acidental. Na crença judaica popular, a alma ficava perto do corpo por 3 dias. Depois do 4º dia, a decomposição era irreversível. Não havia ambiguidade possível. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. E então, Jesus disse a frase mais curta e uma das mais poderosas dos evangelhos. João 11:35. Jesus chorou. O verbo grego é edakrisen, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Deus em carne humana, chorando diante de um túmulo. Depois, caminhou até a gruta onde Lázaro estava sepultado e disse: Tirem a pedra. Marta protestou: Senhor, já cheira mal. 4 dias no calor da Judeia. Decomposição avançada. Jesus ignorou o protesto, olhou para cima, orou em voz alta e gritou: Lázaro, vem para fora! E o homem morto saiu, enrolado em faixas de linho, com o rosto coberto por um pano, andando. João 11:55. Diz que muitos judeus que viram aquilo creram. Mas João 11:53 diz algo mais importante. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Caifás, o sumo sacerdote, fez um cálculo político frio registrado em João 11:50. Convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele estava com medo de Roma. Se Jesus continuasse atraindo multidões, os romanos viriam e destruiriam o templo e a nação. Na cabeça de Caifás, matar um homem para preservar o sistema era pragmatismo. Ele não sabia que estava profetizando. Na primavera do ano 30 ou 33, os historiadores debatem a data exata. Jesus fez algo que abalou Jerusalém inteira. Ele entrou na cidade montado num jumento. Zacarias 9:9, escrito 5 séculos antes, dizia: Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento. As multidões que tinham vindo para a Páscoa forraram o caminho com ramos de palmeira e mantos. Gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Lucas 19:40. Registra que quando os fariseus pediram a Jesus que mandasse o povo se calar, ele respondeu: Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Mas Lucas também registra algo que nenhum outro evangelista menciona. Quando Jesus avistou Jerusalém do Monte das Oliveiras, ele chorou, de novo. Mas desta vez, o verbo grego é diferente, eklautsen, que significa soluçar. Chorou convulsivamente e disse: Se tu conhecesses neste dia o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te apertarão de todos os lados, e te arrasarão e aos teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. 40 anos depois, no ano 70, o general romano Tito fez exatamente isso. As legiões cercaram Jerusalém, construíram uma muralha de cerco e destruíram a cidade inteira. O templo foi queimado até os alicerces. Joséfo registra que mais de 1 milhão de pessoas morreram. Jesus não chorou por si mesmo. Chorou pelo futuro que ele podia ver e eles não. No dia seguinte, ele entrou no templo e fez algo que ninguém jamais tinha ousado fazer. O pátio dos gentios, a única área onde não-judeus podiam orar, tinha sido transformado num mercado. Cambistas trocavam moedas romanas por moeda do templo com taxas abusivas. Vendedores de pombas exploravam os pobres que podiam comprar animais maiores para sacrifício. Jesus fez um chicote de cordas, virou as mesas, espalhou moedas pelo chão de pedra e expulsou os mercadores gritando: A casa do meu pai será chamada casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os guardas do templo podiam tê-lo prendido ali mesmo. Mas Marcos 11:18 diz que não ousaram, porque toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Então esperaram, calcularam e encontraram a brecha perfeita. Na noite de quinta-feira, na véspera da Páscoa, Jesus reuniu os 12 num cenáculo, um quarto no andar superior de uma casa em Jerusalém. João, capítulo 13, registra que antes do jantar, Jesus se levantou, tirou a capa externa, pegou uma bacia de água e uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos.
pés sujos de lama e esterco, pés de pescadores, de um ex-coletor de impostos, de homens que dormiam no chão. O mestre ajoelhado no chão, fazendo o trabalho do escravo mais baixo. Pedro protestou. De novo, nunca me lavarás os pés. Jesus respondeu, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E Pedro, num impulso típico, disse, então, não só os pés, mas as mãos e a cabeça também. Durante o jantar, Jesus tomou o pão, partiu e disse, isto é o meu corpo, dado por vocês. Tomou o cálice de vinho e disse, isto é o meu sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão de pecados. Percebe o que está acontecendo? A Páscoa celebrava o Cordeiro, cujo sangue salvou Israel no Egito. Jesus estava dizendo, agora eu sou o Cordeiro. E nesse mesmo jantar ele olhou para os 12 e disse, um de vocês vai me trair. João 13:30. Registra que Judas tomou o pedaço de pão, levantou-se e saiu. E o texto acrescenta 3 palavras, que são das mais sombrias de toda a Bíblia. E era noite. Depois do jantar, Jesus saiu com os discípulos restantes em direção ao Monte das Oliveiras, para um jardim chamado Getsêmani, que em hebraico significa prensa de azeite. Um lugar de oliveiras antigas, com troncos retorcidos, alguns dos quais existem até hoje. Jesus se afastou dos 11, levou Pedro, Tiago e João mais adiante e disse algo que revela a profundidade do que ele sentia. Marcos 14:34. A minha alma está profundamente triste até a morte. O verbo grego é perilipos, uma tristeza que envolve por todos os lados, como se esmagasse. Lucas, que era médico, acrescenta um detalhe clínico em Lucas 22:44. Estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A hematidrose, suor com sangue, é um fenômeno médico documentado em situações de estresse extremo, quando os capilares sob a pele se rompem e o sangue se mistura ao suor. É raríssimo, mas acontece. E a oração que Jesus fez naquela noite é a mais honesta já registrada. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. 3 vezes ele pediu. 3 vezes ele se rendeu. E quando voltou para os discípulos, eles estavam dormindo. Todos. Ele os encontrou de olhos fechados no momento mais sombrio da história. Vocês não puderam vigiar comigo 1 hora? Naquele instante, tochas apareceram entre as oliveiras. Judas chegou à frente de uma turba armada com espadas e porretes, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos. O sinal combinado era um beijo. Na cultura do Oriente Próximo, o beijo era uma saudação de respeito entre mestre e discípulo. Judas se aproximou e disse, salve, Rabi, e beijou-o. Jesus respondeu, amigo, para que vieste? O texto grego usa etaire, uma palavra formal e distante, como companheiro. Não é a palavra que Jesus usava para os discípulos amava. Pedro puxou uma espada e cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Malco. Lucas é o único que registra o nome. Jesus repreendeu Pedro, tocou a orelha do homem e a curou. Seu último milagre antes da cruz foi curar a ferida causada por um de seus seguidores tentando defendê-lo. E então, Marcos 14:50 registra 6 palavras devastadoras. Todos o abandonaram e fugiram. Todos. Cada um dos 11 que juraram morrer com ele. Marcos acrescenta um detalhe estranho e específico. Um jovem que seguia Jesus, envolto apenas num lençol de linho. Quando tentaram agarrá-lo, ele largou o lençol e fugiu nu. Muitos estudiosos acreditam que esse jovem era o próprio Marcos, assinando sua presença no texto como uma testemunha envergonhada. O que se seguiu foram 6 julgamentos ilegais numa única noite. Primeiro, levaram Jesus a Anás, ex-sumo sacerdote e sogro de Caifás, um interrogatório informal para montar a acusação. Depois, ao sinédrio reunido às pressas na casa de Caifás, no meio da madrugada, o que violava pelo menos 4 regras do próprio tribunal. Julgamentos capitais não podiam acontecer à noite, não podiam acontecer na véspera de uma festa, não podiam acontecer na casa do juiz e exigiam um intervalo de 1 dia entre o veredito de culpa e a sentença. Marcos 14:56 diz que muitas testemunhas depuseram contra ele, mas seus depoimentos não concordavam entre si. Não conseguiram montar um caso.
Até que Caifás fez a pergunta direta: Tu és o Cristo, o Filho do Bendito? E Jesus respondeu com duas palavras em grego que mudaram tudo. Ego eimi, eu sou. O mesmo nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. Caifás rasgou suas vestes e disse: Blasfêmia! Que necessidade temos de mais testemunhas? A decisão já estava tomada. Depois mandaram Jesus a Pilatos, porque o sinédrio não tinha autoridade para executar. Só Roma podia aplicar a pena de morte. Pilatos o interrogou e não encontrou crime. Lucas 23 registra que ele tentou devolver o problema para Herodes Antipas, que estava em Jerusalém para a Páscoa. Herodes interrogou Jesus, zombou dele, vestiu-o com uma roupa luxuosa e mandou-o de volta. Pilatos tentou uma última saída. Ofereceu à multidão a escolha entre Jesus e Barrabás, um prisioneiro condenado por insurreição e homicídio. A multidão, manipulada pelos sacerdotes, gritou: Solta Barrabás! E quando Pilatos perguntou o que fazer com Jesus, a resposta foi um coro que ecoou pelas pedras de Jerusalém: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos lavou as mãos diante da multidão, literalmente, e entregou Jesus para ser crucificado. Antes da cruz, veio a flagelação. O flagrum romano era um chicote de couro com pontas de osso e metal. Os soldados despiam o prisioneiro, amarravam-no a um poste baixo e açoitavam até as costelas ficarem expostas. Historiadores estimam entre 39 e 120 golpes. Muitos prisioneiros morriam antes de chegar à cruz. Depois, os soldados trançaram uma coroa de espinhos, provavelmente da planta Ziziphus spina Christi, cujos espinhos chegam a 5 centímetros, e pressionaram contra a cabeça dele. Vestiram-no com um manto púrpura, colocaram um bastão na mão direita e se ajoelharam em zombaria. Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele. Bateram na cabeça dele com o bastão, cravando os espinhos mais fundo. Ele carregou a trave horizontal da cruz, o patibulum, que pesava entre 35 e 55 quilos, pelas ruas de Jerusalém, até um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Marcos 15, 21, diz que os soldados forçaram um homem chamado Simão, de Cirene, uma cidade no norte da África, a carregar a cruz. Jesus não conseguia mais. No Gólgota, deitaram-no sobre a madeira e cravaram pregos de ferro através dos pulsos e dos pés. Não nas palmas das mãos, como a arte medieval sugere. Os pregos atravessavam o espaço de destote, entre os ossos do carpo, porque as palmas não suportariam o peso do corpo. A crucificação matava por asfixia. O peso do corpo pendurado pelos braços comprimia o diafragma. Para respirar, o crucificado precisava empurrar o corpo para cima, apoiando-se nos pregos dos pés. Cada respiração era um ato de agonia deliberada. A morte podia levar de 6 horas a vários dias. O cartaz acima da cabeça de Jesus dizia em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Pilatos escreveu a inscrição. Os sacerdotes pediram que ele mudasse para este e disse: Sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Lucas 23, 34 registra a primeira coisa que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele estava perdoando os soldados que cravaram os pregos, perdoando os sacerdotes que armaram o julgamento, perdoando a multidão que gritou crucifica-o, perdoando enquanto sufocava. Marcos 15, 33 registra que ao meio-dia uma escuridão cobriu toda a terra e durou 3 horas. Não era um eclipse. A Páscoa acontece durante a lua cheia, quando eclipses solares são astronomicamente impossíveis. O historiador pagão Talo, escrevendo por volta do ano 52, tentou explicar essa escuridão como um eclipse. O cronista Júlio Africano, no século III, citou Talo especificamente para refutar a explicação, porque as datas não permitiam eclipse. Algo aconteceu naquele céu que testemunhas de fora do movimento cristão sentiram necessidade de explicar. Às 3 da tarde, depois de 3 horas de escuridão, Jesus gritou em aramaico as palavras mais perturbadoras que já saíram de sua boca. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? É o primeiro versículo do Salmo 22.
Um salmo que descreve 1000 anos antes da invenção da crucificação, um homem com as mãos e os pés traspassados, cujas roupas são divididas por sorteio, cercado por inimigos que zombam dele. Mas a citação não diminui a agonia. Naquele momento, o filho experimentou algo que nunca havia experimentado na eternidade: separação do pai. João 19:30 registra as últimas palavras: está consumado. Em grego, uma única palavra, tetelestai. É um termo contábil que significa a dívida foi paga por completo. Os arqueólogos encontraram essa mesma palavra escrita em recibos do primeiro século: pago, quitado, encerrado. E ele morreu. Mateus 27:51. Registra que no instante da morte, o véu do templo, aquela cortina de quase 20 metros de altura e a espessura de uma mão, que separava o lugar santo do Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, se rasgou de alto a baixo, de cima para baixo. Não de baixo para cima, como se mãos humanas o tivessem puxado. De cima, como se Deus tivesse aberto o caminho. Se isso te tocou, comenta, está consumado. Um soldado romano cravou uma lança no lado de Jesus para confirmar a morte. João 19:34 registra que saiu sangue e água, o que a medicina moderna identifica como sinal de derrame pericárdico e pleural, consistente com insuficiência cardíaca. Jesus estava morto, não desmaiado, não em coma, morto. Um membro do Sinédrio chamado José de Arimateia pediu o corpo a Pilatos. Era um homem rico que arriscou tudo ao se identificar publicamente como seguidor de Jesus. Nicodemos, o mesmo fariseu que procurou Jesus à noite em João capítulo 3, trouxe quase 34 quilos de mirra e aloés, uma quantidade absurda, digna de um enterro real. Eles envolveram o corpo em faixas de linho com as especiarias, colocaram-no num túmulo novo, escavado na rocha, e rolaram uma pedra maciça na entrada. Mateus 27:66 diz que os sacerdotes pediram a Pilatos uma guarda romana para vigiar o túmulo e um selo oficial na pedra. Eles tinham medo. Lembraram que Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Tomaram todas as precauções para garantir que o corpo ficasse onde estava. Selaram a pedra. Colocaram soldados treinados na entrada. O caso estava encerrado. O pregador galileu estava morto, enterrado e lacrado numa rocha. Era sexta-feira à tarde. O sábado começou ao pôr do sol e Jerusalém ficou em silêncio. Na madrugada do domingo, enquanto a cidade ainda dormia, algo aconteceu naquele túmulo. Mateus 28 registra um terremoto violento e um anjo que desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como relâmpago, suas vestes brancas como neve. Os guardas romanos, soldados treinados para enfrentar exércitos, tremeram de medo e ficaram como mortos. Homens que tinham jurado lealdade a Roma, paralisados diante de algo que nenhum treinamento os preparou para enfrentar. As primeiras pessoas a chegar ao túmulo não foram Pedro nem João. Foram mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Tinham vindo com especiarias para ungir o corpo. Um último ato de amor por um homem que achavam que tinham perdido para sempre. No caminho, se perguntavam, quem vai rolar a pedra para nós? Quando chegaram, a pedra já tinha sido removida. O túmulo estava vazio. As faixas de linho estavam lá, dobradas. O lenço que cobria o rosto estava enrolado separadamente. João 27 registra esse detalhe com a precisão de quem viu com os próprios olhos. Um ladrão não dobraria o lençol. Um corpo roubado deixaria as faixas espalhadas, rasgadas, ou simplesmente levaria tudo junto. Mas ali estava o linho, organizado, intencional, como se quem saiu daquelas faixas não tivesse pressa alguma. Maria Madalena correu até Pedro e João. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Os dois saíram correndo. João era mais jovem e chegou primeiro, mas parou na entrada. Pedro, impulsivo como sempre, entrou direto. Viu as faixas, viu o lenço. E João 28 diz que o outro discípulo, João falando de si mesmo, viu e creu. Viram o túmulo vazio e voltaram para casa. Mas Maria ficou do lado de fora, chorando. E quando olhou para dentro do túmulo, viu 2 anjos sentados onde o corpo havia estado. Mulher, por que choras? Porque tiraram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ela se virou e viu um homem de pé.
pensou que fosse o jardineiro, até que ele disse uma única palavra: Maria, e ela o reconheceu. A voz, a forma como ele dizia o nome dela. João 20,16 registra a resposta dela numa única palavra aramaica: Raboni, mestre. Foi a primeira pessoa na história a ver Jesus ressuscitado. Não um apóstolo, não um líder religioso. Uma mulher que tinha sido libertada de 7 demônios. Numa cultura em que o testemunho de uma mulher não tinha valor legal, Deus escolheu uma mulher como primeira testemunha do maior evento da história. Naquela mesma noite, os discípulos estavam trancados num quarto com as portas fechadas por medo dos judeus. E Jesus simplesmente apareceu, no meio deles. Sem abrir porta, sem entrar pela janela. Paz seja convosco. Mostrou as mãos e o lado, as marcas dos pregos, o corte da lança, e eles se alegraram. Mas Tomé não estava lá. Quando os outros contaram, ele disse a frase que o marcou para sempre: se eu não vir nas mãos dele a marca dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, Jesus apareceu de novo. Desta vez, Tomé estava presente. Jesus olhou para ele e disse: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Estende a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu com a confissão mais direta de todo o Novo Testamento: Senhor meu e Deus meu. Não disse mestre nem profeta, disse Deus meu. E Jesus não o corrigiu. Durante 40 dias, Jesus apareceu a centenas de pessoas. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 15, lista as aparições. A Pedro, aos 12, a mais de 500 pessoas de uma vez. A maioria das quais ainda estava viva quando Paulo escreveu, como se dissesse: vão perguntar a eles. Apareceu a Tiago, seu irmão, que não acreditava nele durante o ministério, e que depois se tornou líder da igreja em Jerusalém. Um cético convencido pelo irmão que voltou dos mortos. Mas antes de partir, Jesus deu aos discípulos a missão que definiria os próximos 2000 anos. Mateus 28:19. Vão e façam discípulos de todas as nações. Atos 1:8 complementa: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois, no Monte das Oliveiras, diante dos olhos deles, Jesus foi elevado ao céu. Uma nuvem o recebeu, e eles ficaram ali, olhando para cima, até 2 anjos aparecerem e dizerem: homens da Galileia, por que ficam olhando para o céu? Esse mesmo Jesus voltará da mesma forma como o viram subir. 10 dias depois, no dia da festa judaica de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, 120 discípulos estavam reunidos num cenáculo em Jerusalém. Atos 2 registra que de repente veio do céu um som como de vento impetuoso e encheu toda a casa. Línguas como de fogo se dividiram e pousaram sobre cada um deles. E começaram a falar em outras línguas. Jerusalém estava lotada de peregrinos judeus de todas as partes do império. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, do Egito, da Líbia, de Roma, de Creta e da Arábia. Cada um ouvia os discípulos falando na sua própria língua materna. Atos 2:12 diz que ficaram perplexos. Que quer dizer isto? Alguns zombaram. Estão bêbados. Pedro, o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, se levantou diante de milhares de pessoas e pregou o primeiro sermão da história da igreja cristã. Citou o profeta Joel, citou os Salmos e declarou: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:37 diz que as palavras traspassaram o coração dos ouvintes. Que faremos? 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. A igreja nasceu. O que aconteceu nos meses seguintes desafiou todas as expectativas. Atos 2:44 descreve uma comunidade que partilhava tudo. Vendiam propriedades, distribuíam entre todos conforme a necessidade. Milagres aconteciam pelas mãos dos apóstolos. Atos 3 registra Pedro curando um paralítico na porta do templo chamada Formosa. Um homem de mais de 40 anos que nunca tinha dado um passo. Pedro disse: prata e ouro não tenho, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele saltou. Literalmente saltou, andou e entrou no templo louvando a Deus. Mas a perseguição veio rápido. Os mesmos sacerdotes que condenaram Jesus agora
perseguiam seus seguidores. Pedro e João foram presos, ameaçados, açoitados. Atos 5:41 registra algo extraordinário. Saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de sofrer desonra pelo nome de Jesus. Alegres, depois de serem açoitados. Isso não é comportamento normal. Pessoas que inventaram uma mentira não apanham sorrindo. E então a perseguição escalou. Um jovem diácono chamado Estevão, descrito como cheio de graça e poder, pregou um sermão diante do sinédrio que recontou toda a história de Israel, de Abraão a Moisés a Salomão, e terminou com uma acusação direta. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Como fizeram seus pais, vocês também fazem. Atos 7:54 diz que rangeram os dentes contra ele. Estevão olhou para cima e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles o arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram. Enquanto as pedras quebravam seus ossos, Estevão disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E depois, ajoelhando-se, como se ainda tivesse forças para um último ato deliberado, gritou: Senhor, não lhes imputes este pecado. E morreu. Ele morreu pedindo perdão para seus assassinos, exatamente como Jesus na cruz. E ali, observando tudo, segurando as capas dos que apedrejavam Estevão, estava um jovem fariseu chamado Saulo, de Tarso. Atos 8:1 diz que Saulo consentia na morte dele. Saulo não era um espectador passivo. Ele era um perseguidor profissional. Atos 8:3 diz que assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres para a prisão. Ele tinha autorização oficial do sumo sacerdote. Ia de casa em casa, de sinagoga em sinagoga. Filipenses 3:6, onde o próprio Paulo descreve seu passado, diz que era, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele achava genuinamente que estava servindo a Deus ao destruir o movimento de Jesus. E então aconteceu o evento que mudou a trajetória do cristianismo para sempre. Atos 9. Saulo estava no caminho para Damasco, a uns 240 quilômetros de Jerusalém, carregando cartas de autorização para prender qualquer seguidor de Jesus que encontrasse. De repente, ao meio-dia, uma luz do céu, mais brilhante que o sol, segundo o relato de Paulo em Atos 26, brilhou ao redor dele. Ele caiu por terra e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O perseguidor mais violento da igreja primitiva, deitado no chão de uma estrada poeirenta, cego, ouvindo a voz do homem cujos seguidores ele prendia e matava. Quando abriu os olhos, não via nada. Ficou cego por 3 dias. Os homens que o acompanhavam tiveram que guiá-lo pela mão até Damasco. O homem que entrou como caçador, entrou como cego. Um discípulo em Damasco chamado Ananias recebeu uma visão. Vai à rua chamada Direita. Procura na casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Ananias hesitou. Senhor, ouvi muitos falarem dos males que esse homem fez aos teus santos em Jerusalém. Deus respondeu: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Ananias foi. Colocou as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele viu de novo, foi batizado e imediatamente começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Os judeus de Damasco ficaram atônitos. Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Saulo se tornou Paulo e de perseguidor se transformou no maior missionário que o mundo já viu. Nos 20 anos seguintes, Paulo empreendeu 3 grandes viagens missionárias que cobriram milhares de quilômetros por terra e mar. Cruzou a Ásia Menor, a atual Turquia, navegou até a Grécia, pregou em Atenas diante dos filósofos no Areópago, fundou igrejas em Corinto, Filipos, Tessalônica e Éfeso. Em cada cidade, o padrão se repetia. Pregava primeiro na sinagoga, alguns judeus aceitavam, outros rejeitavam, e então Paulo se voltava para os gentios. Em 2 Coríntios 11, Paulo lista o que sofreu. 5 vezes recebi dos judeus, 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia no abismo do mar.
Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos da minha nação, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitos, em frio e nudez. Ninguém inventa essa lista para defender uma mentira. E enquanto viajava, Paulo escrevia cartas. Cartas a igrejas em crise, a comunidades divididas, a amigos presos. Essas cartas se tornaram mais da metade do Novo Testamento. Romanos, a obra-prima teológica. Gálatas, o manifesto à liberdade cristã. Filipenses, escrita de dentro de uma prisão romana, contendo a frase: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." Efésios, Colossenses, as cartas a Timóteo e Tito. Cada uma moldou a teologia cristã de formas que ainda reverberam em cada igreja do planeta. Mas Paulo não foi o único. Pedro pregou em Jerusalém, na Judéia, e, segundo a tradição, chegou a Roma. Tiago, o irmão de Jesus, liderou a igreja em Jerusalém até ser executado no ano 62. João, o discípulo amado, viveu até o final do século e escreveu o evangelho que leva seu nome, 3 cartas e o livro que fecha o Novo Testamento, o Apocalipse. O livro de Atos registra como o evangelho se espalhou de Jerusalém até Roma em uma geração. Começou com 120 pessoas num cenáculo. Em 30 anos, tinha alcançado a capital do maior império da Terra. E a pergunta que os céticos nunca conseguiram responder de forma satisfatória é simples: o que transformou esses homens? Pedro, que negou Jesus diante de uma serva, morreu crucificado de cabeça para baixo em Roma, segundo a tradição de Eusébio, porque se considerou indigno de morrer da mesma forma que seu mestre. Tiago, o filho de Zebedeu, foi decapitado por Herodes Agripa por volta do ano 44, a primeira morte de um apóstolo registrada em Atos 12. Paulo foi decapitado em Roma durante a perseguição de Nero, por volta do ano 64 a 67. Segundo a tradição, André foi crucificado numa cruz em forma de X. Bartolomeu foi esfolado vivo. Tomé, o mesmo Tomé que disse: "Se eu não vir, não crerei", foi até a Índia e morreu traspassado por lanças. Homens não morrem por algo que sabem ser mentira. Pessoas mentem para ganhar poder, riqueza, conforto ou segurança. Os apóstolos não ganharam nada disso. Ganharam prisão, açoites, exílio e execução. E nenhum deles recuou. Nenhum deles, diante da tortura ou da morte, disse: "Inventamos tudo." Se a ressurreição foi uma fraude, foi a fraude mais mal planejada da história, porque todos os conspiradores escolheram morrer em vez de confessar. Mas nenhum deles tratou aquilo como fraude. Para eles, era tão real quanto o chão sob seus pés. Tão real quanto os pregos que viram nas mãos de Jesus. Tão real quanto a voz que ouviram dizer: "Paz seja convosco", numa sala trancada. E o último livro do Novo Testamento veio de uma ilha, Patmos, um rochedo vulcânico de apenas 34 quilômetros quadrados no mar Egeu, usado por Roma como colônia penal. Ali, por volta do ano 95, durante o reinado do imperador Domiciano, um homem idoso chamado João recebeu uma visão. Apocalipse 1:10. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. O que ele viu e registrou é a visão mais monumental jamais escrita. 7 igrejas da Ásia Menor receberam mensagens diretas, elogios, repreensões e alertas. Selos foram abertos, trombetas soaram, taças de juízo foram derramadas. Bestas surgiram do mar e da terra. Uma mulher vestida de sol pisou sobre a lua. E no clímax de tudo, Apocalipse 21 descreve uma cidade descendo do céu, a Nova Jerusalém, com muros de jaspe, portas de pérola e ruas de ouro transparente. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O Novo Testamento começa com um bebê num estábulo e termina com um trono no centro do universo. Começa com uma manjedoura e termina com uma cidade eterna. Começa com um Deus que se faz pequeno o suficiente para caber nos braços de uma adolescente e termina com esse mesmo Deus dizendo: "Eis que faço novas todas as coisas." 27 livros, escritos por pescadores, médicos, coletores de impostos, fariseus convertidos e prisioneiros políticos.
escritos num período de aproximadamente 50 anos, em grego coloquial, não na linguagem dos filósofos, mas na língua do povo. E esses 27 livros se tornaram o texto mais copiado, mais traduzido, mais distribuído, mais debatido e mais influente da história da humanidade. Nenhum outro livro chega perto. Nenhum outro livro foi preservado em tantos manuscritos. Mais de 5.800 em grego, mais de 10.000 em latim, mais milhares em siríaco, copta e outras línguas antigas. Para comparação...